Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 7 do livro de Jeremias. Elohim me fez ver 2 cestos de figos colocados diante do templo de Elohim. Isto aconteceu depois que Nabucodonosor desterrou de Jerusalém a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os chefes de Judá, bem como os ferreiros, os serralheiros, e os levou para a Babilônia. Um cesto tinha figos ótimos, como os figos da primeira colheita. O outro cesto tinha figos estragados, tão estragados que não podiam ser comidos. Elohim me perguntou: "O que vês, Jeremias?" E eu respondi: "Figos, os bons são muito bons, e os estragados são tão estragados que não podem ser comidos." Então a palavra de Elohim foi dirigida nestes termos: "Assim diz Elohim, o Deus de Israel: como a este figos bons, assim olharei com bondade aos exilados de Judá, que expulsei deste lugar para o país dos caldeus. Pousarei os meus olhos sobre eles para o bem e os farei retornar a este país. Vou reconstruí-los e não demoli-los, plantá-los e não arrancá-los. Eu lhes darei um coração para que reconheçam que eu sou Hashem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque eles retornarão a mim de todo o coração. Mas como os figos estragados, que de tão estragados não podem ser comidos, assim diz Elohim: deste modo eu tratarei Sedecias, rei de Judá, seus chefes e o resto de Jerusalém, aqueles que restaram neste país, e os que habitam no Egito. Farei deles um objeto de horror, uma calamidade para todos os reinos da terra, uma vergonha, uma fábula, um escárnio, uma maldição, em todos os lugares para onde os expulsei. Enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, até que desapareçam da terra que dei a eles e a seus pais." Palavra que foi dirigida a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Este é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Palavra que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém. Desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, há 23 anos, a palavra de Elohim me foi dirigida, e eu vos tenho falado sem cessar, mas vós não escutastes. Elohim nos enviou continuamente todos os seus servos, os profetas, mas vós não escutastes, nem prestaste atenção para ouvir, quando diziam: convertei-vos, cada um de vós, de seu mau caminho e da perversidade de seu coração. Então habitareis a terra que Elohim deu a vós e a vossos pais desde sempre e para sempre. Não sigais os deuses estrangeiros para servi-los e prostrar-vos diante dele. Não me irriteis pelas obras de vossas mãos, e eu não vos farei mal algum. Mas não me escutastes, e me irritaste com as obras de vossas mãos para a vossa desgraça. Por isso, assim diz Elohim: porque não ouvistes as minhas palavras, eu mandarei buscar todas as tribos do norte, e também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e trazê-los contra este país e seus habitantes,
e contra todas as nações em redor. Eu os condenarei ao extermínio, farei deles um objeto de horror, de zombaria e uma ruína perpétua. Farei cessar entre eles a voz de júbilo, de alegria, a voz do noivo e da noiva, o ruído de mó e a luz da lâmpada. Todo este país será reduzido à ruína e à desolação. E essa geração servirão ao rei Nabucodonosor por 70 anos. Mas, passados os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e sua nação, os seus crimes, bem como o país dos caldeus, e farei deles uma desolação eterna. Farei vir sobre aquele país todas as palavras que proferi contra ele, e tudo que está escrito neste livro. Aquilo que Jeremias profetizou contra todas as nações. Com efeito, elas também servirão a grandes nações e a reis poderosos. E eu os farei pagar conforme os seus atos, conforme a obra de suas mãos. Porque assim me disse Elohim, Deus de Israel: toma da minha mão esta taça de vinho de furor, e faça beber dela todas as nações às quais te enviarei. Eles beberão, ficarão embriagados e enlouquecida diante da espada, que mandarei para o seu meio. Tomarei a taça da mão de Elohim, e fiz beber dela todas as nações a quais Elohim me havia enviado, a Jerusalém e as cidades de Judá, a seus reis e chefes, para convertê-los em ruína, em objeto de pavor, zombaria, maldição até hoje. Ao faraó, rei do Egito, e a seus servos, chefes, e a todo o seu povo, a todos os mestiços e a todos os reis de Ur, a todos os reis da terra dos filisteus, a Ascalon, a Gaza, a Caron e ao resto de Azoto, a Edom, Moabe e os Amonitas, a todos os reis de Tiro e Sidônia, Temã, Bus, e a todos os que têm a cabeça rapada, a todos os reis da Arábia, a todos os reis dos mestiços que habitam no deserto, a todos os reis de Zambri, de Elã da Média, aos reis do norte, os próximos e os longínquos, um depois do outro, e a todos os reinos que estão sobre a terra. Mas o rei Sesac beberá depois deles. Tu lhes dirás: assim diz Elohim Todo-Poderoso, Deus de Israel: beberei, embriagai-vos, vomitai, caí, e não vos levantai mais diante da espada que enviarei para o vosso meio. E se eles se recusarem a tomar a taça de tua mão para beber, tu lhes dirás: assim diz Elohim Todo-Poderoso: tereis de beber. Porque eu começarei a desgraça pela cidade sobre a qual invoco o meu nome. E vós, sereis acaso poupados? Não sereis poupados, porque estou convocando a espada contra todos os habitantes da terra. Oráculo de Elohim. E tu lhes profetirás, e lhes dirás todas essas palavras: Elohim ruge do alto, de sua santa morada eleva a voz. Ele ruge contra a sua pastagem, lança um grito como o dos que pisam a uva, contra todos os habitantes da terra. O estrondo chega até os confins da terra, porque Elohim está em processo contra as nações, em julgamento contra toda a humanidade. Os ímpios, ele os entrega à espada. Assim diz Elohim Todo-Poderoso: eis que a desgraça passa de nação em nação, e uma grande tempestade se levanta das extremidades da terra.
Naquele dia, de um extremo a outro da terra, aqueles que Elohim ferir não serão chorados, recolhidos nem sepultados. Serão como esterco sobre a terra. Gemei, pastores, gritai, revolvei-vos no pó, chefes de rebanhos. Sim, chegada para vós o dia da matança. Serei dispersados e caireis como vasos preciosos. Não há refúgio para os pastores, nem escapatória para os chefes do rebanho. Ouve-se o grito dos pastores, os gemidos dos chefes de rebanho. Porque Elohim lhe devasta a pastagem. Então o silêncio do prado da paz diante do ardor da ira de Elohim. Saiu como um leão de seu esconderijo, porque a terra dele se tornou um lugar desolado por causa da espada devoradora, por causa do ardor de sua ira. No começo do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra foi dirigida a Jeremias, da parte de Elohim. Assim diz Elohim: coloca-te no átrio do templo de Elohim e fala contra todas as cidades de Judá que vêm prostrar-se na casa de Elohim. Todas as palavras que te ordenei. Não omitais palavra alguma. Talvez eles escutem e se convertam, cada um de seu caminho perverso. Então me arrependerei do mal que planejava fazer por causa da perversidade de suas ações. Tu lhes dirás assim, diz Elohim: se não me escutardes para seguir a lei que vos apresentei, atendendo às palavras dos meus servos, os profetas, que sem cessar vos envio, mas não escutais. Tratarei este templo como tratei Siló, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias pronunciar essas palavras no templo de Elohim. E quando Jeremias acabou de falar tudo o que Elohim lhe mandara dizer a todo o povo, os sacerdotes, os profetas e o povo prenderam-no, dizendo: tu deves morrer, porque profetizaste em nome de Elohim, dizendo: este templo se tornará como Siló, e esta cidade será uma ruína sem habitantes. E todo o povo amotinou-se contra Jeremias no templo de Elohim. Quando os chefes de Judá ouviram essas palavras, subiram do pátio do rei ao templo de Elohim e se assentaram à entrada da porta nova no templo de Elohim. Os sacerdotes e os profetas disseram então ao chefe e a todo o povo: este homem merece a pena de morte porque profetizou contra essa cidade, como ouviste com seus próprios ouvidos. Então Jeremias disse a todos os chefes e a todo o povo: foi Elohim que me enviou para profetizar contra este templo e esta cidade todas as palavras que ouviste. Agora, portanto, melhorai a vossa conduta e os vossos atos. Escutai o apelo de Elohim, vosso Deus, e Elohim se arrependerá do mal que anunciou contra vós. Quanto a mim, estou em vossas mãos. Fazei de mim o que vos parecer bom e justo. Ficarei sabendo, porém, que se me matardes, é sangue inocente que derramarei sobre vós, sobre esta cidade e seus habitantes. Porque, na verdade, foi Elohim que me enviou para anunciar-vos todas essas palavras. Os chefes de todo o povo disseram, então, aos sacerdotes e aos profetas:
Este homem não merece a pena de morte, pois ele nos falou em nome de Hashem, nosso Deus. E levantaram-se alguns dos anciões do país e disseram à assembleia do povo: Miqueias de Moraste, que profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, disse a todo o povo de Judá: assim diz Elohim Todo-Poderoso: Sião será um campo arado, Jerusalém um monte de ruínas, e a montanha do templo uma colina coberta de mato. Por acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá o fizeram morrer? Não temeram antes Elohim e não lhe imploraram, de modo que Elohim se arrependeu do mal que tinha anunciado contra eles? Poderemos nós arcar com a responsabilidade de um crime tão grande? Houve ainda um homem que profetizou em nome de Elohim. Urias, filho de Semeias, proveniente de Caraiat, Yarim. Ele profetizou contra essa cidade e este país nos mesmos termos de Jeremias. O rei Joaquim, com seus guerreiros e chefes, ouviu as palavras e procurou matá-lo. Quando Urias soube disso, ficou com medo e fugiu, indo para o Egito. Mas o rei Joaquim enviou Elnatã, filho de Acobote, acompanhado de alguns homens ao Egito. Eles tiraram Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim, que o mandou matar pela espada e lançar o seu cadáver na sepultura comum. Jeremias, contudo, foi protegido por Aicã, filho de Safã, de modo que não foi entregue nas mãos do povo para ser morto. No começo do reinado de Sedecias, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra foi dirigida a Jeremias da parte de Elohim. Assim me disse Elohim: fabrica para ti cordas e uma canga, e coloca-a sobre o teu pescoço. Envia depois uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe, dos Amonitas, de Tiro, de Sidônia, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém para falar com Sedecias, rei de Judá. Encarrega-os de dizer a seus senhores: assim diz Elohim Todo-Poderoso, o Deus de Israel: falai assim a vossos senhores: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que estão sobre a terra, por minha grande força e meu braço estendido, e os dei a quem eu quis. Mas agora eu entregarei todos esses países na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Entregarei-lhe também todos os animais selvagens para servi-lo. Todas as nações o servirão, bem como seu filho e a seu neto, até que chegue o tempo determinado para seu país. Então nações poderosas e grandes reis o dominarão. A nação ou reino que se recusar a vir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não entregar o seu despojo, não entregar o seu pescoço ao jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei pela espada, pela fome e pela peste. Oráculo de Elohim. Até fazê-la desaparecer por sua mão. Quanto a vós, não ouçais os vossos profetas, adivinhos, intérpretes de sonhos, encantadores e mágicos, porque vos enganam, que vos garantem: não servireis ao rei da Babilônia, porque é mentira o que vos profetizam.
para afastar-vos de vossa terra, para que eu vos disperse e pereçais. Mas a nação que submeter o pescoço ao jugo do rei da Babilônia e o servir, eu o farei repousar na sua terra, para que eu cultive e o habite. E a Sedecias, rei de Judá, eu falei essas palavras: submetei vosso pescoço ao jugo do rei da Babilônia, servi a ele e a seu povo, e vivereis. Por que queres morrer, tu e teu povo, pela espada, fome e peste, como anunciou Elohim, a nação que não servir o rei da Babilônia? Não ouçais as palavras dos profetas que vos garantem? Não servireis o rei da Babilônia, pois é mentira o que vos profetizam. Porque não os enviei, e eles profetizam mentiras em meu nome, para que eu vos expulse, pereçais, tanto vós como os profetas que vos profetizam. Aos sacerdotes e a todo o povo eu falei: assim diz Elohim, não ouçais as palavras dos profetas que vos profetizam, dizendo: os objetos do templo de Elohim serão trazidos em breve da Babilônia. Porque é mentira o que vos profetizam. Não os ouçais. Servi ao rei da Babilônia para que possais viver. Por que deveria esta cidade tornar-se uma ruína? Se eles são profetas e têm com eles a palavra de Elohim, que intercedam junto a Elohim Todo-Poderoso, para que os objetos que restam no templo de Elohim, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz Elohim Todo-Poderoso a respeito das colunas, do mar, das bases e dos outros objetos que restam na cidade, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, não carregou quando levou cativo de Jerusalém para a Babilônia Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim diz Elohim Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a respeito dos objetos que restarem no templo de Elohim e no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Eles serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu os visitar, oráculo de Elohim. Então eu os farei subir de volta para este lugar. Para você ver o final desse vídeo, assista a parte 8. Deixe seu like, se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!